Vamos falar de popularidade do Lula. Vamos falar de popularidade do Lula. A notícia é essa aqui, gente. A aprovação de Lula oscila para cima e atinge maior nível desde janeiro de 2024. Né? Quem acompanha, quem acompanha lá o meu canal, né? Quem quiser seguir é Luan Gomes, você me acha lá. Eu falei já vídeo sobre questão da aprovação do Lula quando eu falava que ele estava com viés de alta, né? Quando ele ainda não estava acima, né? A aprovação ainda não tinha superado. Aí a galera, que a galera falou, não, nada a ver, tem viés de alto o quê, não sei o quê. Duas pesquisas depois, aí na outra pesquisa empatou, tecnicamente, e nessa superou, né? E nessa superou. Eu vou colocar aqui o gráfico, né? Que é interessante a gente ver o gráfico. Eu acho que ficou muito grande, gente. Pera aí. Acho que ficou muito grande. Mas também ficou muito pequeno. A gente não sabe o que quer, né? Caramba, como tá ruim de ver isso aqui. Aqui. O jeitinho dá. O jeitinho dá. É porque fica 500 mil propagandas, né? 500 mil propagandas. Se esse abençoado ser esse daqui. Bem, com jeitinho dá pra ver. Ó. Essa aqui, ó. Tava subindo, depois começou a cair. Tá vendo aqui a setinha? Aí aqui ficou em 43. Ó. Aí chega aqui e começa a ter viés de alta. Pô, vai subindo. Aí aqui ela começa a empata tecnicamente, né? Aqui. Na verdade aqui ela já empata tecnicamente. Porque é 2 para mais, 2 para menos, entende? Essa questão de eles ficam botando 2 para mais, 2 para menos, ou seja, aqui podia ser 46 ou 50 e aqui podia ser 44 ou 48, ou seja, se aqui fosse 48,2 e aqui fosse 46, ele já estaria acima. Ou seja, a gente diz que está tecnicamente empatado, né? Mas aqui não, aqui já começa, ó, o VA aqui. Ela supera, né? Ela supera, mas pode-se dizer que na margem eles estão empatados, porque mesmo esquema. 48 dá para cair para 46 ou para 50, ou subir para 50. E aqui, mesma coisa, para cima ou para baixo. Porém, no grosso, lá ele, né, dá para dizer que o Lula, pelo menos no que se projeta, tá acima. O dado tá acima, né? Então, gente boa. Isso é excelente, esse tipo de aprovação. Excelente. Chegou em ótima hora, né? Em ótima hora. A gente vê que os dados do regular estão migrando para o bom, né? Quando a gente vai olhar o gráfico do regular, a gente vê que ele tá caindo e o bom tá subindo. Vai dando uma migrada de cada um pro bom, né? Pra parte boa do governo. Das boas. Como é que eu falo? Intenção, não. Da aprovação. Aí o que acontece, gente? Isso é explicado por vários motivos, né? A gente teve a prisão do Bolsonaro, que não aconteceu oficialmente lá na Papuda, mas aconteceu a prisão domiciliar, né? E a condenação, principalmente a condenação. A condenação ela foi importante para meio que consolidar, né, a vitória do Lula, né? A vitória do Lula na próxima eleição, porque o único que podia concorrer com o Lula de fato era o Bolsonaro, o único, mas ninguém consegue, né? Aí ficou essa animosidade, teve também a questão do enfrentamento que o Lula teve com o Trump, né? É, o Trump achou que ia afetar o Lula, mas muito pelo contrário. O Lula que está enfrentando ele. Né? O Lula se colocou como um... Depois eu vou até mostrar. Vai ser o último assunto. Com o plano que ainda segue em curso, né? Do Brasil Soberano. Ele continua ainda dando recursos para segurar a barra da galera que foi afetada pelo tarifaço. O tarifaço, que a galera ficou se borrando de medo achando que ia ser, não, lascou, foi tudo.
Não, cara, a gente não tá tratando com amadores, a gente não tá lidando com um Bolsonaro da vida. A gente tá lidando com o Lula. O Lula é um cara altamente experiente, o cara sabe o que faz, né? Tá com o Haddad, que é experiente também, sabe o que faz. O Alckmin aí, macaco velho também, que também ele teve uma importância também, porque ele tá lá na questão da indústria, né? Ele também colocou aí as cabeças pensantes lá pra traçar o plano também, né? E você vê que o Brasil ele saiu mais forte do tarifaço. Ele saiu mais forte do tarifaço. Então você imagina que a galera, nesse contexto, ela começa a olhar pro Lula de uma forma diferente. E você vê, ó, o cara tá peitando a maior potência do mundo, que é os Estados Unidos, né? Que hoje é os Estados Unidos. Futuramente será a China, né? Num futuro não tão distante será a China. Há quem diga que já é a China, né? Mas como a gente ainda vê os índices dos Estados Unidos em primeiro, é aquele leão cansado, né? Com rugido cansado. Mas, tudo bem, vai chegar o momento. E o Lula ele vai e peita. Não, meu filho, olha, não tem tarifaço que você bota que eu não consiga barrar, né? Aí começou a prejudicar lá os Estados Unidos, a questão dos preços de lá. Começou a gerar inflação. O cara foi tarifar a carne, os cara importam a carne daqui. Tem fast food lá gigantescos, né? Você sabe quais são. Que às vezes tem restaurante, tem fast food que é quase 90% da carne daqui que importa daqui. Tu imagina um restaurante que 90% da carne que ele usa é do Brasil. Aí do nada o Trump pega e bota, agora você vai ter que pagar 50% a mais. Ferrou os caras, pô. Ferrou os caras. Inflação foi subindo porque alimento é algo que é péssimo, né? Tanto é que quando teve aqui, começou a aumentar vertiginosamente a inflação dos alimentos, o Lula teve que fazer um plano para, né, envolvendo Conab, envolvendo isenções, envolvendo até isenções de produtos de fora para importar mais barato e dar um choque nos preços aqui e os caras seriam obrigados a baixar, né? Porque tava descontrolado. E a gente já vê que suavizou. A Conab fez um estudo com DIEESE e já mostra, estabilizou. Ou seja, a gente tem um presidente que bota lá a galera que trabalha para ele, os cabeças pensantes, não bota só para pensar não, bota para agir, entendeu? Então é toda uma questão que vai se desenrolando ao redor do governo, de coisas positivas, de elementos positivos, que vai gerando uma percepção melhor da população, né? E é por isso que o companheiro aí, ele tá nesse momento um ascendente, certo? Por favor, comente aqui embaixo o que você achou, o que vocês acharam. Vocês acham que justifica? Vocês acham que foi isso que eu falei? Vocês acham que tem mais coisa? Você acha que tem mais coisa que eu não falei aqui? Porque assim, né? Dá pra falar um monte de coisa, né? Mas essas coisas parecem ter sentido o que eu falei, não parece? Comente aqui, por favor, né? Curta, compartilhe, comente, se inscreva. E se puder ajudar o canal, o historiador oficial, @gmail.com. Beleza, beleza?